Amém, queridos? Zacarias capítulo 3, a gente vai ler do versículo 1 ao versículo 6. Amém? Quem achou, diz achei. Quem não achou, diz não achei. Ninguém não achou. Amém? Como você já percebeu, a gente é uma igreja que come bastante, né? Já teve Thanksgiving, vai ter Natal, e aí vai ter Ano Novo e por aí vai. A gente gosta de comer, irmão, gosta de comer, e comer é uma das felicidades da vida. Quem concorda com isso? Amém? Glória a Deus. Zacarias capítulo 3, versículo 1 diz assim: E me mostrou o sumo sacerdote Josué, ao qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava na sua mão direita para se lhe opor. Fala comigo. E Satanás estava à sua mão direita para lhe fazer oposição. Mas o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreende, ó diabo ou Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele: tirai-lhe essas vestes sujas. E ele lhe disse: Eis que eu tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. Versículo 5: E agora eu disse, diz o profeta: põe-lhe um turbante de linho sobre a tua cabeça. E puseram o turbante de linho sobre a sua cabeça e o vestiram de vestes. E o anjo do Senhor estava ali. Agora abre a Bíblia também, Isaías capítulo 54. Isaías 54. A gente vai ler dois versículos, duas passagens na verdade. Isaías 54, versículo 1 ao 3. Diz assim: Canta alegremente, ó estéreo, que não deste a luz. Exulta ou exalta-se de prazer com alegria, canto e exclama. Tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Versículo 2, agora vamos falar junto isso. Amplia o lagar da tua tenda, e as cortinas das tuas habitações se estendam. Não os impeça. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Versículo 3: Porque transbordarás a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Aleluia. Feche os teus olhos desde já. Se você puder e assim sentir, me abençoa nessa noite. Abençoa esse lugar, abençoa o teu coração. Atrai a presença de Deus mais uma vez para esse lugar. Porque, querido, a presença de Deus não vem em nós porque a gente é bom, mas ela vem apesar da gente ser ruim. Abençoa-nos nessa noite, Jesus. Abençoa nossos corações, a nossa mente. Abençoa nosso espírito. Que teu espírito possa fluir com liberdade, não só dentro de quatro paredes, mas dentro da nossa alma, dentro do nosso coração, dentro da nossa mente. Espírito Santo, you're welcome here. You are more than welcome here, actually. Você é bem-vindo aqui, Espírito Santo, para fazer o que queres, para não fazer o que queres. A noite é tua, a reunião é sua. Ministra o nosso coração nessa noite. Acha em nós, Pai, um coração contrito e quebrantado. Acha em nós, Pai, ouvidos atentos para ouvir a tua palavra. Acha em nós, Pai, um espírito acordado, desperto, não disperso, mas desperto, para seguir as tuas instruções.
Senhor, Santo Espírito, vem inundar e encher. É o desejo do sermos vamos provar o quão real é tua. Vamos provar da tua glória aí. Vamos provar o quão real é tua presença. Oh, vamos provar da tua. Vamos provar o quão real é tua. Vamos provar da tua glória, bondade, Senhor. Abençoa-nos essa noite. Fala conosco como o Senhor quiser. Se é no silêncio, nos calaremos. Se é no fogo, nos agitaremos. Whatever you want, God. Ensina-nos a te seguir. No nome de Jesus. Pode se sentar, queridos. Continua orando por mim. Eu tomei robô hoje assim, ó. Fui assistir um filme com a minha filha e botei vários travesseiros para eu poder conseguir ficar sentado assistindo o filme e apaguei, irmão. Acordei só hoje. Acordei assim, ó. Parece que tem um toco aqui nas minhas costas. Então ora por mim. Ora por mim. Mas isso não é pretexto. Jamais. Jamais. Esses dois textos que a gente acabou de ler, eles têm algo que eu particularmente gosto. Eles têm uma conexão intrínseca e profética. Porque Isaías 54 e Zacarias capítulo 3, eles são meio que como que textos casados. Porque ambos falam da purificação, da restauração e das promessas de Deus para Israel. E é interessante que Isaías 54, ele está ali se referindo a uma mulher que não tinha filhos. Isaías está falando de uma palavra que seria futura. Mas Zacarias já não é mais uma palavra que seria futura. Zacarias agora estava habitando numa profecia que era futura, mas agora declarando promessas presentes. Ou seja, um fala de uma realidade futura, mas Zacarias está falando de um ponto presente, de uma profecia que era futura, mas agora ele declara como atual. Ele está profetizando como se fossem dias atuais. E falando um pouco sobre isso, eu entendo que nós estamos vivendo, entrando numa estação, num reino do Espírito, que parece que aquilo que era profetizado no passado, e era uma profecia que seria para o futuro, hoje, se você ouvir o Espírito, você ainda continuará profetizando, mas agora a partir de uma realidade presente. E entendendo essa realidade presente, para algumas pessoas que sabem, eu também trabalho com construção, eu tenho uma empresa de construção, e algumas vezes a gente faz obras que os clientes não estão em casa, e algumas outras vezes a gente faz obra com os clientes em casa. E essa semana eu estava na casa de um cliente que está fazendo a obra
e vivendo na obra. E eu estava lá, e tem hora que Deus me pega assim, e parece que, não se assusta, você vai me ver olhando para a parede, irmão. Aí teve uma hora que eu estava lá, checando algumas coisas, e aí eu parei, fiquei olhando para a parede sozinho, eu e Deus. E aí eu entendi, irmão, que nós estamos no meio de uma reforma. Nós estamos no meio de uma casa que será reformada. E parece-me que, de fato, nós não temos a opção de não viver dentro dessa casa que está sendo reformada. Aquilo tem falado muito ao meu espírito, porque eu te confesso que seria mais fácil para todo mundo, né? Como contractor, ninguém está dentro da casa. Seria mais fácil para todo mundo se Deus simplesmente te desligar hoje e fazer você acordar amanhã já passando pelos seus processos. Como muitas vezes é mais fácil você passar por uma cesariana, né? Você vai lá na hora do parto, alguém vai te dar uma anestesia, você apaga, toma um soninho e acorda com o filho nos seus braços. Sem que tenha uma coisa, irmão, de você evitar a dor do processo. A minha cunhada teve a sua filha, a Bela, nasceu ontem. E o parto foi normal. Mas existe uma diferença em quando você escolhe passar pelo processo da reforma da sua casa, que é você. Dentro da casa. Fala assim comigo, vai ser mais doloroso. Vai ter muito mais desafio. Mas tem algo que esse processo vai te dar que a anestesia jamais te daria. Uma mãe que passa por um parto anestesiada, e a minha esposa precisou fazê-lo, quando ela acorda do processo da anestesia, ela evitou a dor. Mas por ela ter evitado a dor, agora ela tem dificuldade de caminhar e cuidar daquilo que ela fugiu da dor do processo enquanto gerava. Mas quando você decide passar pela dor, você passa pela dor, você grita, você chora, dói muito mais. Mas depois que nasce, você parece que está nova. Como um crente, como um ser espiritual, você não perdeu as forças para cuidar daquilo que você gerou. Porque todas as vezes que eu escolho evitar a dor, eu até não passo por vários problemas ou situações, mas aquilo me rouba a força de eu cuidar daquilo que Deus em mim está gerando. Porque essa é a grande diferença de quem passa por um parto cesáreo e quem passa por um parto normal. Na cesárea ninguém grita, mas quando trazem um menino para o colo da mãe cesariada, ela não consegue ficar de pé, ela não tem força. Mas quando você traz um bebê para a mãe que gritou, que bradou, que chorou, que disse: Deus me livra disso, por favor, por que Deus me abandonaste? Até quando isso vai durar? Mas quando você passa, a noite foi tenebrosa, mas quando Deus te entrega aquilo que as suas dores geraram, você agora tem força para usufruir daquilo que a dor não matou, mas em você gerou vida. Você está me entendendo? Então fala para você, não fala para a pessoa que está do seu lado, não. Se prepara para a reforma. E se a gente dá tema mensagem, o tema é: não pare com a sua reforma. Você está em reforma como casa espiritual. Esse texto de Isaías 54 e Zacarias 3, eu já te falei, eles são textos casados. Zacarias fala da purificação do sumo sacerdote. Isaías fala da purificação da mulher que era estéril, agora vira fértil. Isaías, quando fala da promessa, ele fala que a mulher que era estéril agora é fértil e terá muitos filhos, e o seu reino crescerá. Ou seja, Deus está alargando as tendas dela, está fazendo com que aquilo que ela carrega cresça. Mas em Zacarias, Deus está mostrando o caminho de como o estéril se tornará fértil, de como você que não tinha filhos terá muitos filhos, e de como o seu reino crescerá. Zacarias, ele deixa claro que o caminho é a restauração e a pureza do seu sacerdócio. Fala comigo: a restauração do meu sacerdócio.
E é interessante que aqui o texto de Zacarias, ele literalmente está voltando do cativeiro babilônico para reconstruir Jerusalém. E quando a gente vai para a história bíblica, dá uma passeada no Antigo Testamento, a gente vê que Israel, durante várias vezes, alguns reis parcialmente, outros reis não se dobraram a Baal, mas alguns deles se desviaram por completo pós volta do exílio babilônico. A gente vê essa trajetória de Israel, dessa reconstrução de Deus como casa de Israel, passando por várias estações, ao ponto que uma delas, Deus literalmente levanta juízes e profetas. Cuidado quando você diz que quer ser um profeta. Um desses profetas, que a vida dele era uma profecia mais do que aquilo que ele profetizava, Deus chega para ele e fala: Oséias, eu tenho uma palavra profética para você. Vai lá num prostíbulo mais próximo da sua casa e se casa com uma prostituta, porque essa é a realidade da casa de Israel. Eles me trocaram, eles se prostituíram. Deus sempre estava usando na vida dos profetas a realidade da casa espiritual daquela estação e daquela época. Mais na frente a gente vai ver que de fato Deus estava dizendo ali o que? Está tendo quebra de aliança. Aí para um outro profeta, Deus chega assim para ele e fala: Ezequiel, lembra do deleite dos teus olhos? Ainda hoje tirarei de ti. Deus fala isso de manhã e à tarde mata a esposa de Ezequiel. O que é que Deus estava dizendo? Essa casa está morta, só tem aparência, só tem beleza. E é nesse contexto de volta da Babilônia, em casas que estão passando por estações diferentes de forma espiritual, que nasce um texto que provavelmente você já falou, já chorou, já se emocionou, já até declarou sobre a sua vida. Ageu capítulo 2 versículo 9, que diz: a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei paz, diz o Senhor dos exércitos. Você precisa entender que a tipologia, a metáfora dessa casa que Deus está trazendo uma reforma, é literalmente a tipologia da minha casa caída em Adão. Todos nós precisamos entender, querido, que mesmo nascidos em Deus, não sei se você já se perguntou, por que eu mesmo nascido em Deus, crente, genuíno, com fruto do Espírito Santo, eu ainda lido com medos, vergonhas, ofensas, feridas, dentro de mim, ofensas que parece que me controlam e me param muito mais do que a palavra de Deus. Por que uma pessoa nascida de novo passa por isso? E muitas vezes você acha que são coisas externas. Eu nunca vi numa carta de alguém que se suicidou escrito: me matei por falta de dinheiro. Talvez você esteja dizendo que essas lutas que você passa dentro de si, dessa sua casa em reforma constante, são decorrentes das coisas que você passou e que a vida te deram. Mas se você parar para prestar atenção, tem coisas que você tem e luta, que a outra pessoa também tem e luta, mas não passou pelas mesmas coisas que você. Ou o exemplo contrário, aquela pessoa passou pelas mesmas coisas que você. Às vezes é o irmão de sangue que mora com você, morou com você na mesma casa, e ele não carrega os mesmos traumas. Por quê? Porque não são fatores externos que abalam a reforma interna da nossa vida espiritual. Não é sobre isso. A minha crise e a sua crise é porque quando a gente nasceu de novo, a gente não entendeu que muitas vezes quando a gente nasce de novo, o nosso espírito é salvo, mas a nossa alma ainda nasceu apagada da luz do Espírito Santo. Você nasceu ainda sem enxergar, porque você nasceu ainda
ainda está na parte da restauração da primeira casa de Adão. Então o espírito, por mais que crê naquilo que o fez nascer de novo, ainda nasce com o espírito apagado. Eu não sei se você já se perguntou isso. Você crê em Jesus, você vem na Bíblia todo domingo, você vem na igreja todo domingo, mas parece que você continua lutando com medo, vergonha, trauma e ofensa. Quem já se perguntou isso? E aí eu acredito que é por isso que Jesus, logo quando ele aparece, ele fala assim: por isso eu te digo, eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo, eu trouxe a luz. Eu trouxe a luz porque eu sou a luz do mundo. Por mais que você nasceu de novo, crê em Cristo, existem áreas da sua vida que ainda não receberam a luz do Evangelho, que ainda não receberam a luz de Cristo sobre você. Aí sabe o que eu acho interessante? João capítulo 14, versículo 2. E eu preciso ler alguns versículos para eu formular onde eu quero chegar com você essa noite. Jesus fala assim: na casa, fala comigo, casa, singular. Na casa singular do meu Pai há muitas. Em uma casa há muitas. Então o que é que a Bíblia está dizendo? Por mais que você seja só uma casa e habite na mesma casa, existem áreas que o Evangelho já brilha. Mas por você ser uma casa com muitos cômodos, existem outras áreas que parece que a luz ainda não entrou. Eu não sei se você sabe, você é maior por dentro do que por fora. Porque Jesus está dizendo: a casa do meu Pai tem muitas moradas. Efésios capítulo 4, versículo 8, diz assim: subindo Jesus ao alto. E aqui Paulo está parafraseando o Salmo 68. Literalmente, ele está usando o Salmo 68, introduzindo uma realidade neotestamentária. E subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro. Fala comigo, levou o cativo o cativeiro. Repete, levou o cativo o cativeiro e deu dom aos homens. Você já parou para pensar que parece-me que não encaixa direito que Jesus foi e venceu, mas levou cativo o cativeiro com ele para o céu? Alguns teólogos, por Paulo parafrasear Salmo 68, ele está dizendo que Jesus levou cativo o poder do cativeiro. Mas alguns outros teólogos, eles também afirmam que aquilo foi só uma menção honrosa. Porque se Jesus foi e subiu ao céu, não faz sentido ele levar para um lugar que é puro aquilo que é impuro. Ele levou cativo o cativeiro com ele para onde? Para o céu. E aí é interessante quando a gente lê Colossenses 1,13, diz assim: e ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Onde é que você está hoje em Cristo? Fala comigo, no reino do amor. Mas onde é que você estava ontem? Em trevas. Então quando eu entendo que Jesus fala: eu sou a luz do mundo, e aí eu vou para João 14 e entendo que uma casa tem várias moradas, e Paulo fala em Efésios 4 que ele levou cativo o cativeiro com ele para as regiões celestiais. E aí a gente pode passear a Bíblia inteira. Romanos capítulo 7, versículo 17, Paulo fala: ora, se o bem que quero não faço, mas o mal que não desejo faço, já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em... Paulo era nascido de novo ou não? Come on, Paulo. Não estou falando de você e eu. Sabe o que eu entendo? Parêntese para a tese de Urias. Uma casa com muitos cômodos. Jesus é a luz, e ele levou cativo o cativeiro. Você estava onde? Em trevas. Aonde você estava? Fala comigo, trevas. Aonde eu estou hoje? No reino do seu amor.
Então por que, pastor, eu nasci de novo, estava em trevas e agora estou no reino do amor dele, e ainda existem áreas na minha vida que parece que eu estou preso, eu não fluo, eu não floresço, por mais que eu acredite em Jesus? Porque Jesus é a luz, você é a casa, mas dentro de você existem muitos lugares. E quando Ele te resgatou, Ele levou cativo o cativeiro. Imagina que você é um passarinho dentro da gaiola. Jesus tirou a gaiola com o passarinho das mãos de Satanás e levou com ele para o céu. Aí sabe quando é que eu entendo de libertação? Libertação, querido, muitas vezes não é quando eu ainda olho para mim, o que é que eu vejo? Eu vejo muitas, mas muitas grades ainda. Todas as vezes que você olhar para as grades, você não se liberta, você se aprisiona mais ainda. Mas eu quero te dar uma boa notícia: e Ele levou cativo o cativeiro com eles para as regiões celestiais. Se você olhar para você, você não se liberta. Por quê? Porque aí você, tudo que vê ainda é grade. Mas deixa eu te dar uma novidade: ei, por mais que ainda haja grades, e você é o passarinho lá dentro tentando lutar com a sua alma, não olha para a grade, olha para as mãos de quem você agora é propriedade exclusiva. Libertação muitas vezes não é quando Ele tira todas as grades, é um processo. É quando o cativeiro muda de dono. Não olha mais para a grade, olha para o dono da grade, o dono do passarinho, querido. Ele é o dono da gaiola, irmão. Porque todas as vezes que eu olhar para as paredes da minha gaiola, eu não sou liberto. Mas quando eu olhar para as mãos do novo dono da gaiola, aí eu ando em liberdade. Por mais que todo dia eu ainda lute com coisas que sou vencido por elas, eu sou livre. Eu sou livre. Por isso que Paulo fala: eu sou livre. Mesmo sendo preso, eu sou livre. Por quê? Porque Ele levou cativo o cativeiro. A gaiola agora mudou de dono. Deixa eu te dar uma outra notícia: a porta está aberta. Mas por que Deus faz isso, pastor? Por que Ele não foi lá, já me arrancou de dentro da gaiola do inferno e me tirou um passarinho livre? Se você soltar um passarinho acostumado com gaiola, querido, 2 dias ele morre. Por isso que Deus nunca te conta tudo. Por isso que mesmo salvo, Paulo fala: desenvolver a salvação. Quem pode dizer amém? Estou entendendo. Zacarias 3, ele fala assim: e ele se vê com vestes sujas. Fala comigo: sem veste de salvação. É assim que Deus está olhando para Zacarias, olhando para aquela casa, está falando assim: eu não te vejo com vestes de salvação. Aí a gente vai ver um outro profeta no Antigo Testamento, que também foi uma exemplificação daquilo que Deus estava fazendo na reforma como casa. Deus chega para Isaías e fala: Isaías, eu tenho uma palavra profética para entregar ao meu povo. Eu não olho para eles e vejo eles debaixo de vestes de salvação. Então eu te digo, Zacarias, ande por 3 anos nu. Já imaginou Deus chegar para você e falar isso? Tomara que não. Mas era Deus dizendo: eu não estou vendo vestes de salvação na minha esposa. Fala para eles, Isaías. Fala para eles, Isaías. Eu sei que talvez você esteja escandalizado com a onda de divórcio e adultério no Brasil, mas isso é apenas um extrato da verdadeira relação da noiva com o noivo. É apenas um extrato da relação da igreja com o seu marido. Por isso que eu não acredito que cursos de casais vão curar e quebrar todo esse mover de adultério, de divórcio no Brasil. Não, o que vai curar, querido, é devolver a aliança de novo para Cristo e resgatar o temor que governa essa aliança. Por isso que eu e você estamos numa reforma. Fala comigo: eu estou em reforma. Zacarias capítulo 3, versículo 3, olha o que ele diz: tira-lhe essas vestes sujas
E ele lhe disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. Querido, é isso, não é, que acontece com a gente na salvação pela graça. Deus troca as nossas vestes sujas, nos dá vestes limpas, e Ele faz passar de nós a nossa iniquidade. E se tem algo que você precisa entender, que na reforma dessa casa, você precisa fazer algumas declarações para que você viva a glória da segunda casa. É que Deus viu que você precisava trocar essas vestes, e as vestes novas que Ele te deu fez com que a sua iniquidade passasse de ti. Então deixa eu te dizer uma coisa: toda iniquidade geracional, ela é ilegal para o nascido de novo. Por mais que você tenha ainda algumas grades a lidar com as suas gaiolas da sua alma, toda iniquidade de linhagem geracional precisa ser declarada como ilegal. Ilegal. E aí que nasce muitas vezes a glória da segunda casa. Fala comigo: é ilegal toda iniquidade sobre a minha casa. Aí no versículo 5 ele diz: coloca um turbante de linho sobre a tua cabeça. E puseram um turbante sobre a sua cabeça e vestiram de vestes, e o anjo do Senhor estava ali. Fala comigo: as vestes o céu me dá. As vestes ela te cobre daqui para baixo. Mas o que era o turbante? O turbante era um pedaço de pano escrito em ouro: santidade ao Senhor. Então o que eu consigo enxergar aqui, querido, é que a salvação foi feita por Cristo. E essa salvação feita por Cristo, mediante a graça, ela me deu novas vestes. Mas ela me cobre de onde? Fala comigo: daqui para cá. Cristo troca as minhas vestes, mas se eu não mudar a minha mentalidade, eu vou continuar vivendo na terra como escravo. Por isso que o céu vê, você não tem vestes, as suas vestes estão sujas, e o céu providencia novas vestes. Mas é a terra, é o próprio sacerdote que fala: ei, me dá um turbante novo, algo que diga para minha mente: santidade ao Senhor. Porque chega um momento, irmão, que não importa mais o tanto que você ora, se você não crê em tudo que você tem orado. Porque você tem vestes, mas você ainda não anda numa mente renovada. Ele te transportou das trevas para a luz, abriu a gaiolinha. Você ora, mas não acredita no que você ora. Faz algum sentido? Versículo 1: e me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo, o Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Fala comigo: Satanás estava na mão direita para se lhe opor. É interessante que a palavra diabo, de forma clara, só aparece 15 vezes no Antigo Testamento. As outras é Satanás, espírito de alguma coisa e por aí vai. Mas aqui está de forma clara. Se tem uma coisa que você precisa entender, é que você tem um opositor para a reconstrução que Deus está fazendo na sua vida. E todas as vezes que o Espírito Santo te move, e se move em você, sobre você e em você, para trabalhar nessa reforma dentro de você, um opositor se levanta. Porque a Bíblia diz: toda reconstrução tem uma oposição. Então tudo aquilo que o Espírito Santo está fazendo dentro de você, para que você viva essa nova realidade em Cristo, o diabo sempre se levantará com oposição. Sempre. Fala comigo: sempre. Sempre. E é interessante, irmão, que ele não aparece a não ser para não se opor a essa reconstrução. Por isso que quando o diabo ataca teu casamento, ele não quer destruir o teu casamento, ele quer ferir, machucar e ofender você, para que você pare a reconstrução. Por quê? Porque em Cristo, fala comigo: em Cristo, Deus me deu na cruz um diabo derrotado. E Deus, a Bíblia fala que não volta com a sua palavra. Então quem pode parar essa reconstrução? Eu.
Então quando o diabo ataca teu casamento, querido, não é para destruir apenas um casamento, mas é para parar uma obra de reconstrução, de uma realidade espiritual liberada em Cristo, que só você pode parar. Você está me entendendo? Por isso que quando ele ataca a tua empresa, ele não quer o teu dinheiro. Ele quer as tuas emoções instáveis, para que você comece a acreditar que aquilo não é para você. Porque todas as vezes que o Espírito Santo se levanta para trabalhar em nós uma reconstrução da nossa casa, o diabo sempre se levantará como um fiel opositor. Quem está me entendendo? Fala, eu estou entendendo. Só você pode parar essa reforma. Só você pode parar essa reforma. Por isso ele fala em Isaías 54: não para, alarga as tuas tendas, finca as tuas estacas. O que Isaías está falando não é de um campo geográfico, literal, natural. Está falando de uma realidade espiritual em Cristo dentro de você. Não é fora, é dentro. Alarga as tuas tendas. Está na hora de expandir, de crescer, de evoluir. E aonde essas tendas forem alargadas, finca as tuas estacas. Então para, querido, porque muitas vezes essa mente de escassez, esse complexo de inferioridade não é humildade. Na verdade é a palavra e o Espírito gerando algo dentro de você, uma reforma para largar as tuas tendas. Para largar as tuas tendas. Versículo 3 e 4 ele fala: ora Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: tirai as vestes sujas. Quem falou? Fala comigo, o céu. Você concorda que foi o céu que viu? Fala comigo, o céu viu. O céu clamou e o céu providenciou. Olha como a graça é linda. Sabe aquelas vezes que você é levado a confessar um pecado, aí você acha que foi, não, porque eu caí em si. Não, foi o céu que viu, o céu que clamou, e o céu que providenciou aquela situação para que aquele pecado fosse trazido à luz. Porque é o céu que vê, fala comigo, é o céu que vê, é o céu que clama, e é o céu que providencia. Você não foi restaurado por algo bom que foi achado em você, mas porque o céu viu que você estava nu, o céu clamou que você estava nu, e o céu providenciou novas vestes. Você está me entendendo? Talvez hoje não seja aquela mensagem que você vai ficar, uau, xarabacanda. Não, querido, hoje eu quero te instruir. Porque você precisa ser uma igreja que adora em espírito e em verdade. Porque senão você vai andar emocionado de um lugar para outro e não instruído. Quem anda emocionado só adora no domingo, mas quem anda instruído volta para casa e continua adorando. Porque entendeu que as novas realidades que o Espírito e a palavra têm te colocado. Você estava em trevas, agora está em luz. Você está me entendendo? Fala amém, aleluia. Aí no versículo 5 ele fala agora eu. Disse eu. Quem disse? Eu. Coloca o turbante na cabeça, que agora é ele falando. O que é que eu entendo, querido? A salvação é o céu que te dá, mas a mente renovada é uma resposta da terra. O céu vê, o céu clama, o céu providencia. Aí depois o profeta fala: e eu peço, me dá um turbante, me dá um manto. Por quê? Porque o céu vê, o céu clama por ti, o céu providencia a tua cura, mas a mente renovada é uma resposta de um clamor da terra.
Por isso Paulo fala em Romanos capítulo 12, versículo 1 a 2: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformáveis pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mente renovada não é um curso que alguém vai me dar 7 chaves, não. É uma experiência que eu tenho no meu corpo. Porque ele fala que é ter mente renovada, pega o teu corpo e se apresenta como um sacrifício vivo. O que é sacrifício vivo, irmão? É o parto normal. Vai nascer com você acordado, vai doer, vai gemer. É a construção com o cliente em casa, a cirurgia cardíaca e você está acordado, vai estremecer, vai abalar a tua fé, mas é ali que a tua mente é renovada. Por quê? Porque não é algo que você aprende aqui, mas é uma experiência que você tem no corpo, dentro de você. Fala comigo, é uma experiência. E é interessante que o mesmo Paulo chama esse corpo de casa. Você é casa do Espírito, você é templo do Espírito. E é interessante para correr, Zacarias capítulo 4, versículo 1. Ele continua essa trajetória da reforma da casa e fala assim: tomou o anjo a falar comigo de novo. E me despertou, fala comigo, me despertou, como a um homem despertado de um sono. E me disse: o que vês? E eu disse: olho, e eis que um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite, com suas 7 lâmpadas, e cada lâmpada tinha 7 canudos. Você consegue entender aqui o que é que ele está vendo? Ele está vendo literalmente a mesma coisa que João viu em Apocalipse na reforma da casa. Ele acordou, ele começou a passar por uma reforma, e o próprio anjo que despertou do sono falou assim: o que é que você está vendo? O que é que você está vendo depois que você acordou? Fala comigo, um castiçal, um candelabro. E onde é que ele está vendo esse candelabro? Ele está vendo um candelabro de ouro, irmão. Ele acorda e ele tem uma visão, ele vê um candelabro de ouro. E é aqui que nasce, querido, é quando o Espírito te acorda a viver de fato uma condição que está dentro de você, mas os seus olhos naturais ainda não enxergam. É aqui que de fato atua a verdadeira libertação, porque ele fala assim: até onde eu estava dormindo, mas hoje o Senhor me acordou com essa palavra, e eu posso ver um candelabro de ouro com 7 chamas acesas. É literalmente a explicação de João 4 da mulher samaritana. A mulher samaritana representa a mulher estéril, a igreja, que tinha quantos maridos? 6. Ela chega para beber do poço de água, e ela está bebendo do poço de água, e Jesus fala assim para ela, ela pergunta para Jesus: mestre, os samaritanos dizem que tem que adorar lá, os judeus dizem que tem que adorar aqui, aonde é que eu devo adorar? Aí Jesus responde: hoje, fala comigo, hoje o Pai procura por adoradores, não por adoração, que adorem em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Então hoje o Pai está levando você, a sua casa, a sua reforma, você como ser humano espiritual, e a igreja dele no planeta Terra, a sair do ritual de uma adoração que era lá ou que era aqui, mas agora entender que algo está acontecendo dentro da casa, e que a verdadeira adoração, querido, não é quando eu boto alguém ungindo aqui e você se emociona lá. Não, isso é idolatria. A verdadeira adoração é mesmo quando não tem ninguém aqui. Eu fecho os meus olhos e olho para dentro e vejo um candelabro em chama, aceso, e eu digo na minha mente: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos.
Por isso que dói. Porque Ele quer nos levar numa jornada para dentro. Fé não é um passeio para fora, é um passeio para dentro. Quem é o pai da fé? Fala por favor alto aí, quem é o pai da fé? Abraão. E o que foi que ele disse para Abraão? Sai da terra do teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei. No original está Ler Lehai. Ler Lehai é vai para a jornada dentro de você. Daniel capítulo 5 diz que Nabucodonosor colocou uma estátua. E todo mundo que visse a estátua devia o quê? Se prostrar. Mas tinha um menino, um jovem, que ele não se prostrou à estátua. E a Bíblia diz o porquê. A janela dele estava aberta para Jerusalém. E de manhã, de tarde e de noite ele orava. Porque ele não olhava para fora, ele olhava para dentro. E ele via os 7 candelabros, os 7 castiçais, os 7 Espíritos de Deus. E por isso ele adorava. Só tem uma forma. Eu falei algumas semanas atrás sobre o altar de Baal. Só tem uma forma, querido, de você sair do altar de Baal e da idolatria. É quando você começa a entender que o que está dentro de você é maior do que aquilo que você consegue muitas vezes enxergar no outro. É a maior forma que começa dentro. Eu sei, você já ouviu que quando Deus quer te usar como modelo, Ele te expõe, né? Quem já ouviu isso? Não, porque na verdade agora essa é a desculpa de hoje. Não, porque a gente tem que deixar um legado, né? Referência. Deus quer nos expor como modelo. Salmos capítulo 89, versículo 20. Achei o meu servo Davi. Modelo não é quando Deus te expõe. Modelo é quando Deus te acha. Nessa jornada de ser achado por Ele. E achar Ele ninguém quer passar. Porque não é uma jornada para fora, é uma jornada para dentro, querido. É dentro de você. Por quê? Porque deixa eu te dar um segredo. Ei, Deus não está fora. Deus está dentro de você. Aquilo que Moisés viu, aquele fogo que Elias pediu, aquilo que o povo temeu, agora mora dentro de você. Fala comigo, dentro. Dentro. Então saia do ritual da lei e entre na adoração que verdadeiramente transforma. Por que você adora a Deus? Você acha que Deus depende da sua adoração para alguma coisa? Não. Você que precisa adorá-lo. Porque Deus sabe que você se torna a imagem e semelhança daquilo que você adora. Então se eu adoro um ídolo que eu acho que ele tem mais unção que eu, me tornarei a imagem daquele ídolo. Por isso que a gente se veste igual, a gente fala igual, a gente ora igual. Porque a gente não olha para dentro e vê os 7 candelabros de ouro aceso. Você consegue entender isso? Que dentro de você tem algo que te levará verdadeiramente a adorá-lo. Não se trata de um show no domingo, de um artista na segunda. Se trata de você fechar os seus olhos em casa e você conseguir ver. Uau! Por isso, Miqueias, que a Bíblia diz que lá em cima, irmão, a Bíblia diz que os anjos começaram, os serafins começaram a olhar uns para os outros. Santo, 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 Santo. E a Bíblia diz, e olhavam uns para os outros e exclamavam. É como se a gente estivesse aqui falando, Santo. Aí você olhava de volta e falava, Santo. Aí você fica assim, mas eles estão se adorando. Não, porque no final ele fala, Santo, Santo, não achei nada em você. É o Senhor dos exércitos. Nem eles acharam santidade no céu, nos serafins. Irmão, sai do ritual. Agora como é que eu vivo isso, pastor? Eu vou te dar uma chave. Está na moda falar isso. Zacarias capítulo 4, versículo 4 a 7. Perguntei ao anjo que falava comigo, o que significa isso, meu Senhor? E ele disse, você não sabe? Chaca. Não, meu Senhor, respondi. Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Zorobabel era o governador da restauração de Jerusalém, na volta da Babilônia.
Agora você vai entender o contexto desse versículo. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Quem você pensa que é, ó montanha? Repete assim comigo: quem você pensa que é? Montanha majestosa. Diante de Zorobabel você se tornará como uma planície. Ele colocará a pedra principal aos gritos de Deus abençoe. Deus abençoe. Lembra o que é que eu estou te falando? Eu estou falando de dentro de você. Dentro de você. Essa é a resposta que o anjo está dando para uma ação que ele precisa dentro dele. É interessante que além de Zacarias, Ageu e Neemias, eles eram contemporâneos. Aí Neemias capítulo 2, versículo 11 em diante, diz que Neemias chega em Jerusalém, voltando da Babilônia, com animais para atuar na restauração dos muros e dos templos. E a Bíblia diz que Neemias acha tantos escombros, fala comigo, muitos escombros, ao ponto que os animais não conseguiam passar. Sabe o que eu entendo que são esses escombros, irmão? É o que Neemias está dizendo literalmente. Dentro de você, irmão, se você olhar para as grades da gaiola, você morre. Porque são tantos escombros na sua alma que você evita até conversar, você evita até acessar. Mas o que Deus está falando para o profeta através de Zacarias é: ei, Zacarias, não é por força, nem pela violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Ele continua: quem você pensa que é, montanha? É literalmente quando você para e você fecha os seus olhos e vê aceso o candelabro com 7 chamas. E o Espírito de Deus te leva a te levar. Quem você pensa que é tristeza? Quem você pensa que é depressão? Quem você pensa que é medo? Quem você pensa que é inconstância? Quem você pensa que é ofensa? Ei, as montanhas mais majestosas dentro de mim se tornarão planícies, assim diz o Senhor. Quem é essa montanha mais majestosa? Perante Zacarias se tornará uma planície. Sabe aquilo que você luta e não consegue vencer, que parece uma montanha intransponível? Alarga as tendas, finca as estacas nas realidades que Cristo já te deu. E não é pela tua força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Diga o fraco, eu sou forte. Joel capítulo 3, versículo 11. Se você olhar para a grade, você morre, mas se você olhar para a mão de quem segura a grade, você vive. Olha para o candelabro, larga a tua tenda, finca as tuas estacas, porque o Espírito vai fazer com que esses escombros saiam. E eu agora entro na fase final da mensagem, Mateus capítulo 17, versículo 14 a 19. Conta a história do endemoniado, um jovem, e fala assim: quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus e ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques, fala comigo, ataques, e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus respondeu: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me um menino. Versículo 18, Jesus repreendeu o demônio. Este saiu do menino, e daquele momento em diante o menino ficou curado.
Versículo 19: então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: por que a gente não conseguiu expulsar? Não levanta a mão, mas quantas vezes você já se perguntou: por que eu não consigo expulsar? É interessante aqui, e eu entendo que eles não conseguiram expulsar, porque quando você vai para o contexto, os discípulos já haviam curado os vários enfermos e expulsado os vários demônios. Mas eu creio que eles chegaram numa estação que era o limite da sua medida. Porque Deus te usa à medida que você deixa Ele te curar para dentro, Ele te usa para fora. Eles haviam chegado no limite da sua medida. Aí o que é interessante é que o menino ficou curado, mas quem estava doente agora? Quem sabe? Os discípulos. O endemoniado estava curado, agora quem estava doente eram os discípulos, ofendidos. Por quê? Porque eles bateram no limite da medida. Até ali eles haviam expulsado demônios, até ali eles tinham conquistado vitórias, mas agora eles se debateram com a medida. E é interessante que no versículo 20 Jesus continua dizendo por quê. E ele respondeu: porque a fé de vocês é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer é o quê? Fala comigo, monte. De novo o monte aparecendo. Fé, querido, não é só para mover as coisas fora, mas é principalmente para mover as coisas dentro. É isso que Jesus está falando. Se vocês tiverem fé, vocês vão dizer este monte. Qual é o monte, irmão? Qual era o principal monte ali? Ok, eles estavam de fato geograficamente atrás do Monte das Oliveiras, mas Jesus não estava falando daquele monte. Jesus estava falando de um monte dentro deles que precisava ser transpassado de insegurança, de ofensa, porque eles agora é que estavam feridos. Por que não curou? Porque vocês têm um monte dentro de vocês, que mesmo que se a fé fosse pequena, vocês diriam para esse monte o quê? Ei, vai daqui para lá, e ele irá, e nada lhe será impossível. Por isso que Davi chega no Salmo 121, versículo 1 a 2, ele fala o seguinte: ei, olhei para os montes. O que ele fala? Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Está na hora de você enfrentar essa jornada interior e dizer para aquele monte que tem te sufocado, que tem te aprisionado, e que parece que você agora bateu no limite da sua medida, que os demônios não são mais expulsos e as coisas não acontecem mais, mas Deus está te dizendo: ei, homem de pequena fé, se sua fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, você diria a esse monte: sai daqui e vai para ali, e ele se moveria. Por isso que o salmista fala: olhei para os montes e disse: de onde vem o meu socorro? Fecha os teus olhos e vai nessa jornada interior agora, e olha para os teus montes. Eu quero declarar sobre ti, enquanto você está com seus olhos fechados: amplie o lugar da tua tenda, e as cortinas das tuas habitações se estendam. Está falando de Deus. A Bíblia diz que no trono de Deus, no templo onde ele habitava, havia cortinas que enchiam o templo. Isaías viu isso. Aumenta as cortinas das suas habitações e não o impeça. Não impeça a Deus. Em outras passagens, aquele menino endemoniado, a Bíblia diz que ele se chacoalhava. Existem alguns chacoalhares, irmão, que as trevas estão te chacoalhando, mas na verdade é um processo de libertação para te livrar das amarras. Não impeça. Não impeça.
alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas nessa nova realidade em Cristo Jesus. Porque transbordarás a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará que sejam habitadas as cidades desoladas. Eu estou falando para dentro de você, eu estou falando do teu espírito, eu estou falando da tua alma, eu estou falando do teu coração. Fica de pé no teu lugar. Eu creio que Deus está nos levando, principalmente aos que congregam nessa casa, a uma jornada de alargar as nossas tendas. Mas deixa eu te dizer que antes Ele te alarga dentro, para depois você ver o resultado fora. A árvore cresce primeiro com suas raízes para dentro, não para fora. Frutos bonitos significam raízes profundas. Mas crescer para dentro dói. É um parto normal. Vai te dar uma noite de trevas, mas uma manhã de glória, em que você terá força, autoridade e legalidade para cuidar daquilo que a dor, em vez de te matar, gerou em ti. Alarga as tuas tendas. Está na hora de Deus te expandir por dentro. E se Deus está fazendo isso contigo, querido, olha para o céu e seja grato. Porque a gente está cheio de Saul, irmão. Sabe quem é Saul? A Bíblia diz em 2 Samuel que Saul parou perante uma fonte chamada Seco. Seco era o nome da fonte, mas profeticamente era o espelho da alma de Saul. Porque Saul tinha tamanho, tinha fama e tinha título, mas quem carregava uma fonte era Davi. E Deus não quer que você seja como Saul. Tenha nome, tenha aparência, tenha tamanho, mas ninguém bebe nada de ti, porque tu está seco. Deixa Ele te alargar por dentro. Vai doer. Vai doer, eu sei. Deixa Ele vir com luz nos quartos que você ainda mantém fechado. Jesus está te dizendo hoje: eu sou a luz em todos os cômodos da sua casa. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo. A beleza revelada no Pai. Cristo é tudo. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, a beleza.
Chegou o dia e a hora que o Pai procura por adoradores que adoram em espírito e em verdade. Porque a verdadeira adoração é quando você olha e vê o candelabro. Porque não é por força, nem por violência, diz o Senhor. Quem és tu, ó montanha, perante Zorobabel? Uma vez que coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Depois uma vez que coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Depois uma vez que os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Oh, eu só quero e nada mais, nada mais, nada mais em ti. Só quero assim. E a glória dessa segunda casa será way, way, way bigger do que a primeira. Ele está falando de você. Ele está falando de você. Eu sei que muita gente usa isso como avivamento. Não, ei! Ele está falando de você. Porque não existe maior avivamento do que alguém que estava morto, agora vive. A glória da segunda casa será maior que a primeira, porque a primeira era você na casa de Adão. Era pela sua força, pelo seu esforço, por aquilo que você conseguia e podia, e até por aquilo que você entendia de teologia. Mas Deus está te dizendo: ei, olha para dentro e vê, o candelabro está aceso. Não é por força, nem por violência, diz o Senhor, mas pelo meu Espírito.
Se você quiser gritar, você grita. Se você quiser falar só para dentro, você fala. Mas pega a tua montanha e dá nome para ela e fala assim: quem és tu? Para alguns é medo. Quem és tu, medo? Tem muita gente que tem medo de deportação. Ô irmão, quem és tu, medo de deportação? Quem és tu, medo de não ter o aluguel do próximo mês? Quem és tu, montanha maravilhosa, majestosa perante Zorobabel? Porque pelo meu espírito toda montanha será planada. Quem és tu? E eu escolhi para o monte e vi que de lá havia o meu socorro. De lá virá o meu socorro, não da montanha, mas daquele que criou a montanha. E ele move a montanha. Alaga a pedra, ganha espaço, remove a montanha. Que Deus te abençoe. Alarga as suas tendas. Aumente as vestes da sua habitação. Taia. E não o impeça. Porque muitas vezes, irmãos, um pecado confessado, ele traz trevas sobre você aqui, mas ele abre uma luz em você aqui. É Deus alargando as tuas tendas, removendo as montanhas. Não acabe 2025 sem deixar com que o Espírito e a palavra te alarguem por dentro. Não se esqueça, quando você sair, a gente tem o caldo lá fora, cantina. Deus te abençoe. Deus abençoe o João e a Gabi. Cadê o João e a Gabi? Ô irmão, é o último culto dele como solteiro. Eita, sabe de nada, inocente. É uma benção, é uma benção, é uma benção, é uma benção. É uma benção, é uma benção. Deus te abençoe, João. Um novo tempo na tua vida. Deus está largando as tuas tendas. Está largando a tendinha de João. Está trazendo a Gabi para dentro dela. Deus te abençoe. Querido, semana abençoada. Deus te abençoe. Semana que vem, mesmo horário, mesmo local. Tchau!